Bom dia, Jacareí! A partir de agora você acompanha as notícias aqui da nossa cidade e hoje você vai ver mais um capítulo da novela da obra do anexo do Fórum. E vamos conferir os resultados e o andamento da terceira sessão ordinária. E ainda a incubadora de Jacareí está com vagas abertas para empreendedores que precisam de apoio para o desenvolvimento de seus projetos. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bom Dia. E agora recebemos a advogada e presidente da OAB aqui de Jacareí, Ana Maria Ribeiro. Bom dia, Ana. Bom dia, Sibeli. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui todos. no nosso programa. Ana, você estava me falando que a OAB, a gente tem uma ideia de que a OAB reúne os advogados, tem ali a sua sede, faz as reuniões dos advogados, mas existe muito mais que a OAB faz pela nossa cidade e em termos gerais aqui de região. Eu queria que você falasse um pouco, até para o nosso público, os trabalhos sociais que a OAB tem. A OAB não tem só a função de apoio ao advogado, mas a sociedade em geral. Aqui, nessa gestão, nós temos as comissões que atuam não só em benefício ao advogado, mas à sociedade. Por exemplo, a OAB Mulher, que recebe as denúncias de violência doméstica, tem a Comissão do Idoso, que recebe também denúncia de maus tratos a idosos, temos Comissão da Saúde, que às vezes precisa intervir com alguma liminar em alguma situação de risco envolvendo saúde e às vezes alguma dificuldade do município. Temos vários segmentos em benefício à sociedade. Quem compõe essas comissões? Advogados escolhidos pela gestão, no caso escolhidos por mim nesses 3 anos de gestão, que vão até 31 de dezembro. Ana, esse ano a sua gestão está chegando ao fim lá Sim, na a OAB? cada 3 anos, então essa gestão ela termina dia 31 de dezembro. Nesses 2 anos que você está à frente da OAB, quais você considera os principais destaques? Você falou aí da questão das comissões. Tem algum ponto que você gostaria de destacar? Com relação à sociedade, aos advogados? Da atuação da OAB da na OAB cidade. em si? Então, a OAB é o seguinte, essa gestão ela veio para somar. Nós estabelecemos diálogos quase que mensais com juízes, promotores, com os advogados, para procurar atender de perto, com a própria sociedade, para atender de perto as dificuldades que se apresentam. Com a graça de Deus, não tivemos problemas de gestões anteriores, que foram as questões das prerrogativas, quando o advogado é ferido no exercício da profissão, não tivemos muito problemas. Eu atribuo isso ao diálogo com o lado de lá, digamos assim, da promotoria, dos juízes. Nós ouvimos ambas as partes e não abraçamos o problema. Então esse é um dos destaques, é o diálogo. Essa OAB veio para somar. E temos os problemas aí que são rotineiros, que não tem como fugir, faz parte de toda a gestão, de toda subseção. Aqui nós temos a questão do fórum, né, que acho que vocês vão abordar hoje também, que é uma dificuldade que reflete direto na sociedade, porque o advogado não conseguindo trabalhar, ele acaba não conseguindo também uma satisfação dentro da própria profissão, né? A gente já está falando do fórum. A TV Câmara vem acompanhando as negociações entre a Prefeitura de Jacareí e o Tribunal de Justiça de São Paulo para que as obras do prédio anexo ao fórum, que está aqui ao lado do fórum, aqui no centro da cidade, essas obras sejam retomadas. E um novo capítulo parece que está sendo escrito. No fim de 2017, o prefeito assinou um convênio com o desembargador Paulo Dimas, presidente do TJ de São Paulo, para enfim voltar com essas obras. Mas será que agora vai mesmo? Veja na reportagem de Rodrigo Romero. Paralisadas desde 2010, as obras do prédio anexo ao Fórum de Jacareí podem ser retomadas ainda neste primeiro semestre. A prefeitura da cidade assinou no fim do ano passado um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo. No documento, ficou acordado que dos 12 milhões de reais necessários para se concluir a obra, 70% serão assumidos pelo tribunal e 30% pela prefeitura. A expectativa é que a obra tenha duração de 1 ano e meio. O tribunal ficará responsável pela licitação, contrato e projeto da execução. Para o prefeito Isaías Santana, será preciso dar um passo de cada vez. Pode ter certeza de que eu colaborarei, mas não é responsabilidade do município e não dependerá da prefeitura. Na verdade, tudo depende das iniciativas do Tribunal de Justiça. Mas há um consenso no Tribunal de Justiça que a obra do Fórum de Jacareí tem que ser prioridade e há um convencimento de que ela deve começar e ser terminada.
Para vocês terem uma ideia, o primeiro pedido de ampliação do Fórum de Jacareí, o primeiro ofício, data de 1988, da nossa Constituição Federal. E de lá para cá o fórum só veio crescendo, tinha 1, 2 varas, hoje ele tem 9 varas, mais 2 juízes auxiliares. Vários equipamentos do fórum funcionam em literalmente puxadinhos no corredor, né, com divisórias de madeira, cartórios apertados. Nós não temos como colocar alguns equipamentos importantes, como sala de videoconferência, para evitar aquelas escoltas de preso, né, separação de testemunhas. Enfim, vai ser uma diferença muito grande e a população vai sentir para melhor essa diferença. A história da construção do anexo do Fórum virou uma novela. Iniciada no fim de 2008, sob responsabilidade da Prefeitura de Jacareí e do Governo do Estado de São Paulo, a partir de 2012, devido aos atrasos nas obras, previstas para terminarem naquele ano, passou a ser toda do Estado. Depois disso, praticamente não foi mais mexida e ficou abandonada. Parte das instalações tem umidade e infiltrações, além de rachaduras e materiais de construção largados ali. No fim de 2016, o presidente do TJ de São Paulo, Paulo Dimas, visitou as instalações e prometeu que elas seriam retomadas. Pelo que eu identifiquei, a Prefeitura iniciou a obra, fez a contrapartida, depois os recursos que foram escasseando, o Estado começou a ter dificuldades também para dar a sua parcela de contribuição, então paralisou a obra e uma pena, mas nós vamos agora, se Deus quiser, retomar essa obra e concluí-la, penso eu aí, talvez em 2 anos. Tanto para o diretor do Fórum como para o prefeito da cidade, todos só têm a ganhar e principalmente a população, com a volta e a finalização da obra e a entrega do chamado projeto executivo. O projeto executivo ele vai além do projeto arquitetônico, né? Não é simplesmente a parte estética. Ele prevê a parte técnica, construtiva mesmo, né? De forma que a empresa vai executar esse projeto ou eventualmente vai fazer só algum projeto complementar, como por exemplo elevadores. A previsão para esse projeto executivo ficar pronto é agora meados de abril de 2018. O Tribunal de Justiça vai fiscalizar, ele vai fazer a licitação, vai contratar a empresa, ele vai ser responsável pela contratação, pela licitação e pela gestão desse contrato. E o município repassará recursos à medida em que o cronograma financeiro for fixado entre a empresa vencedora da licitação e o Tribunal de Justiça. São 4 varas fazendo audiência, às vezes simultaneamente. Misturam-se testemunhas de um lado, de outro, criminais, cíveis, de família, criança, advogado, num corredor apertado, quente quando é calor. Então essa parte do conforto da população vai melhorar bastante. O município paga bastante aluguel de imóveis para o Estado. Com isso, alguns órgãos estaduais podem ser adaptados, podem ser alocados ou no novo prédio ou no antigo prédio e a gente poderá ter também redução de despesa que o município banca para o Estado ter serviços de justiça. Bem. O projeto vai ficar pronto, deve ficar pronto em abril de 2018. Ana, o que vocês têm a falar sobre esse prédio, essa construção do anexo aqui ao Fórum, que está parada há tanto tempo, 10 anos? Isso é uma necessidade, né? E há uma expectativa muito grande da população, dos advogados. Com relação ao OAB, o que eu posso dizer, seguindo o mesmo segmento do Dr. Fernando? Dr. Fernando, ele mesmo tem muita dificuldade para fazer as audiências dele, nos puxadinhos que tem dentro do fórum. Ali dentro é tudo puxadinho, gabinete, sala de psicologia, tudo puxado. E é muito complicado trabalhar. A sala dos advogados tem muito pouca ventilação natural, ela funciona quase que no subsolo. Toda a parte hidráulica fica exposta na cabeça do advogado, acima da cabeça do advogado, entendeu? O banheiro, um banheiro para homem e mulher não acessa cadeirante, não tem acesso para cadeirante. Um problema sério que reflete até na sociedade em geral. Um cidadão cadeirante não tem acesso no Fórum de Jacareí. O juiz tem que descer as escadas para atendê-lo. Isso tudo complica. E a questão da segurança também, né? Com esse aperto, toda essa mistura de pessoas, vítima, testemunha, advogados, você já não sabe quem é quem, né? Isso reflete muito na segurança nossa também.
Hoje, esse, sem dúvida, para vocês da OAB, esse é o tema, é um dos temas centrais aí de demanda que a OAB vê em relação ao exercício profissional do advogado? Sim. Em Jacareí nós temos muita dificuldade de trabalho. Eu reconheço, os advogados reclamam para mim, mas como disse o próprio prefeito Isaías, a responsabilidade em projeto, construção, na realização disso é do tribunal. A OAB trabalha meio que com um pleito, né? Digamos assim, uma pressão, uma necessidade, mas não depende de nós, não depende da OAB isso tudo. Agora é só com o tribunal mesmo. Já fizeram todas as divisões aí orçamentárias, as aprovações, assinaturas. Eu procurei participar de tudo assiduamente para estar passando isso para os advogados, porque até certo tempo os advogados não tinham nem esse acompanhamento, que hoje a própria TV Câmara dá esse acompanhamento, essa notícia do andar da carruagem, mas até então os próprios advogados não sabiam quando, eles já tinham perdido as esperanças, né? E o nosso dia a dia é muito complicado com relação a essa falta de estrutura, né? Chegou a circular na cidade que essa obra não seria continuada e que um novo fórum seria construído lá no terreno lá da Escola Agrícola, lá na ITEC. Isso chegou realmente a ser uma possibilidade? Circulou isso nos corredores, né? Mas nunca foi oficial. Nunca foi oficial e a verdade é que o convênio está firmado e agora vai sair, se Deus quiser. O projeto previsto para abril, né? Mas a obra ainda vai demorar um pouquinho, mas estamos esperançosos, não perdemos a esperança, a expectativa é boa. E olhando de fora, né, eu não tenho a noção exata, eu não convivo lá dentro do fórum, essa obra, ela vai já dar conta da demanda da cidade de Jacareí ou ela já nasce uma ampliação um pouco já acanhada? Não, eu não digo que é acanhada, não. Ela vai aliviar muitas situações. Esse é um anexo, né? Esse anexo, ele, até vendo aqui pela estrutura de fora, você vê que ele vai dar certo, vai abranger vários outros setores, eles vão poder distribuir melhor. A situação que está hoje é inaceitável, é insuportável, eu diria. Não tem gabinete, os juízes substitutos estão num cubículo. Não tem condição eles não têm condição de trabalho, a verdade é essa. Então, qualquer situação que se faça aqui no anexo vai aliviar. Problemas outros virão, a tendência é crescer, né? Conforme você vai crescendo, tudo vai ficando muito pequeno, né? Então, isso é previsível também. Mas o que interessa para nós hoje é esse anexo. Esse anexo já vai ajudar em muito. Os elevadores, né? Precisa, tão necessário. Entendeu? Ana, já que você tocou no assunto de segurança do pessoal que trabalha ali no fórum, a gente vai falar de segurança de maneira geral, sabendo a opinião dos munícipes aqui da cidade. Será que eles se sentem seguros? Confira agora a opinião da população no quadro Povo Fala. Qual que é a sua opinião sobre a segurança aqui em Jacareí? A segurança de Jacareí em si é boa. O problema é que tem muitas pessoas que fazem coisa errada aqui em Jacareí. Então, por isso tem como estar ao mesmo tempo em vários lugares. Mas, particularmente onde eu moro aqui no Campo Grande, sempre tem blitz na reta ali, sempre. Ou é à noite ou é de manhã. Ou é à noite ou é de manhã. 2 vezes na semana tem blitz ali. Então, para mim é bom que eu tenho uma filha que estuda. Aqui no centro ela passa sempre de noite ali, nunca aconteceu nada. Há 20 anos que eu moro ali. A segurança aqui em Jacareí precisa mais de segurança, porque está tendo muito roubo, né? E muito roubo. Precisa mais de segurança aqui dentro de Jacareí, para a gente andar um pouco sossegado na cidade. A minha opinião é a seguinte, muitos bares aí que tem muito assalto, está tendo muito assalto, roubando muitas casas aí, né? Como no meu bairro, como em vários bairros aí. O cara sai cedo, não chega de tarde, não tem nada. Então, a segurança tem que ter mais prioridade na cidade. Nos bares, né? A matança está muito, né? Então, a opinião é essa. Eu, como mulher, principalmente, eu não me sinto muito segura. No meu bairro, a gente tem a campanha da Vizinhança Solidária, que a gente está sempre avisando, assim, um ao outro quando vê alguém estranho, mas, assim, tirando isso, eu não me sinto segura. Eu não vejo muita ronda. É bem complicado, assim, pra gente sair até de noite é bem ruim. Ana, segurança pública. Que ações a OAB de Jacareí está fazendo em relação a isso?
Vocês têm um fórum? Vocês têm... Temos. Eu criei uma comissão específica na minha gestão, se chama Comissão de Segurança Pública, para cuidar especificamente do Fórum de Segurança Pública Ângelo Maria Lopes Filho. Ela leva o nome do nosso ex-presidente, né, já falecido, Zumba, exatamente. E esse fórum, ele tem exatamente um formato diferente, porque eu cheguei à conclusão de que ficar lá no blá 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 e palanque, não se fazer ações diretas, não íamos chegar a lugar nenhum. Então esse fórum tem um formato diferente. A gente, no fórum, se apresenta o que vai ser feito no ano seguinte. Então, até por ser o último ano da gestão, eu espero que... Eu estou presidente, né? Outros virão. Eu espero que outros não acabem com esse fórum, porque ele é muito importante. Nós trabalhamos em conjunto com vários segmentos, com a prefeitura, com os delegados, a polícia militar, a polícia civil, a ONG Mulher, que também tem muita dificuldade com voluntários, mas é um trabalho muito importante na cidade. Eles trabalham com orientações a vítimas de violência doméstica, muita mulher sofrendo violência psicológica e nem sabe que é uma violência. Crianças, nós trabalhamos com a OAB, vai à escola, alertando sobre o que é violência, para que ela detecte dentro da sua própria casa o que é violência doméstica, porque a maioria dessas violências, infelizmente, nasce na rua e muitas vezes no seio familiar. Então, para eles, num sentido de educação, né? Então, apoiamos também os vários projetos, a exemplo do Tocando o Futuro, que é da prefeitura, fazemos integração de jovens, disponibilizamos a OAB para qualquer tipo de denúncia. A OAB começa com um trabalho de formiguinha, que a OAB vai à escola, mas é um trabalho importante. Trabalhamos com jovens em escolas com alto índice de miserabilidade, de violência. Discutimos, às vezes, invasões de policiais militares dentro da própria escola, tentando passar para eles o papel de cada um. O papel do aluno, o papel da polícia, o papel da diretora, o porquê daquela invasão, tentando passar o lado jurídico e a necessidade. Esse é um dos exemplos da atuação da OAB dentro desse fórum, mas tem vários outros segmentos. Esse ano nós convidamos toda a população, nosso terceiro fórum será dia, acho que 8 de junho, a gente vai divulgar mais para frente, mas é um trabalho muito importante. E, na verdade, nesse fórum vamos colher os frutos do projeto do ano anterior e já mostrar os projetos para o ano que vem, caso o novo presidente da OAB queira dar seguimento a este fórum. De qualquer forma, ele será trabalhado até dia 31 de dezembro, certo? Dentro da gestão. Você está vendo, de repente, que 3 anos pode muito ser que pouco. seja pouco. Muito pouco, não tem condição. Você começa a plantar o resultado, talvez. Não, eu sempre falo, cada presidente tem um jeito de trabalhar. Uns vêm, às vezes, eles falam, a OAB não faz nada. Não é isso. Às vezes está arrumando a casa, trabalhando para projetos futuros. Certo. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa conversa para saber como é que vai ficar a previsão do tempo, como é que está a previsão do tempo, aliás, para essa quinta-feira. Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, a quinta-feira vai ser um dia de tempo encoberto na cidade de Jacareí, mas mesmo assim o dia segue abafado. A umidade relativa do ar deve marcar 59%, com 88% de possibilidades de chuva, que pode cair a qualquer hora do dia em pancadas rápidas e localizadas, como é típica nesta estação do ano. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 27. Já na sexta-feira, a nebulosidade permanece, mas a chuva se afasta de Jacareí. A umidade do ar fica em 65%, sem possibilidade de chuva, e os termômetros devem variar entre 17 graus de mínima e 26 graus de máxima. Muito bem, vamos seguir aqui com a Ana. Uma questão que a gente sempre debateu no Brasil, que é a questão do acesso da população à justiça. Isso passa pelo advogado, mas passa por uma série de outras questões. Nós temos ferramentas hoje que estão mais acessíveis, tem justiça gratuita, tem os juizados pequenas causas, defensoria pública, que estão presentes na cidade de Jacareí, tem outros instrumentos de conciliação, mas no geral, você considera que a justiça ela ainda é algo um pouco de acesso difícil para uma parcela da população brasileira, sobretudo aquela população que tem mais dificuldade financeira ou de desinformação? O que eu poderia dizer sobre isso é o seguinte, não é o acesso à justiça que é difícil.
Todos têm acesso à justiça. Eu acho que o que dificulta é a mentalidade de uma parcela pequena da população de que ela não teria condições de pagar os honorários do advogado. Inclusive, eu já estive aqui na TV Câmara com a campanha Faça com que a Justiça seja feita, porque a orientação à população é que nunca compareça a lugar nenhum sem a presença de um advogado, quando o assunto for do seu direito. A lugar nenhum sem a presença do advogado. Né? Por quê? Ela se sente pressionada a fazer um acordo, depois ela volta para o advogado, quando houver conserto, vai ficar muito mais caro do que ela ter, de repente, parcelado os honorários do advogado. Porque a questão ética do advogado é que ele não pode aviltar os honorários, mas ele pode parcelar. É isso que a população não entende. Ela não, às vezes, até sem saber o valor, ela já acha que ela não tem condição. E ela, às vezes, procura qualquer lugar, qualquer caminho, que isso dificulta, às vezes, o acesso à justiça. Na verdade, não é o acesso à justiça que é difícil, talvez a situação que ela acha que dificulta, que seria a situação financeira. Esse desconhecimento então, você colocaria como um problema maior. Todo advogado, seria o advogado, né, não acessível. Na verdade, não é a justiça, o advogado é acessível. Todos têm que comparecer com o advogado. Nós fizemos até uma campanha a nível seccional, a nível estadual, para que o advogado não compareça sem advogado. Porque quando se trata do direito, seu maior valor, como é que vai fazer depois? Que já está assinado, que já está homologado, que já está feito, né? Então, procure sempre um advogado antes de se dirigir a qualquer situação que envolva o seu direito. Ana, em relação à reforma trabalhista, você acha que diminuiu? Realmente, a gente ouve falar que diminuiu o número de processos trabalhistas. Vocês, como advogados, vocês estão sentindo essa diferença dos advogados trabalhistas? Não, não diminuiu. Eu acho que ainda não deu tempo de avaliar essa situação, mas não diminuiu, não. Muito pelo contrário, acredito que aumente. Okay. Vamos fazer um tempinho aqui na conversa com a Ana para chamar agora a repórter Tamires Vick, que nos traz informações sobre a comemoração do aniversário de 168 anos lá da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. A Tamires Vick está lá na Santa Casa e nos traz informações. Bom dia, Tamires! De Jacareí, e hoje acontece aqui a missa em ação de graças aos 168 anos de fundação do hospital. E eu estou aqui agora com a Maria Luísa Porto, ela que faz parte da Irmandade da Santa Casa, que foi o grupo de fundadores deste hospital, e ela vai falar um pouco com a gente sobre esse evento. Maria, explica um pouco mais pra gente o que está acontecendo aqui agora. Hoje, Jacareí tem a celebração dos 168 anos da Santa Casa, que foi criada por um grupo de pessoas, tendo como base o Evangelho, né? As 14 misericórdias, né? Então, foi toda a base da fundação da Irmandade, baseada no Evangelho de Jesus. E com isso, eles construíram um hospital que é a nossa Santa Casa, que serve Jacareí há 168 anos. É a ONG mais antiga do mundo, porque originalmente ela foi criada em Portugal, em 1492. E nós estamos aqui. Até hoje, Jacareí usufrui dos benefícios dos benfeitores que ao longo dos anos trataram e cuidaram dessa Santa Casa, objetivando aliviar as dores e o sofrimento de todos os nossos irmãos. Entendi, Maria Luísa. E me conta, hoje a Santa Casa comemora, então, 168 anos. A população também tem o que comemorar? Na área da saúde, tudo que se faz ainda precisa de mais, né? Nós estamos numa nova administração e essa administração está com um novo empenho com relação à saúde dos jacarienses. Eu acho que nós estamos caminhando positivamente para a melhoria geral do atendimento, não só na Santa Casa, como em todas as outras áreas da rede pública. Obrigada, Maria Luísa. Nós voltamos ao estúdio agora. Elton, vocês têm alguma questão? Tá joia. Não, Tamires, muito bem. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações. E aí, o importante questionamento. A Santa Casa faz aniversário, mas o importante nessa festa é a população de Jacareí também poder comemorar aí, né, a resposta da entrevistada, mas sempre fica esse questionamento. A gente espera poder sim comemorar uma saúde melhor
não só na questão da Santa Casa, mas em toda a saúde pública de Jacareí. Bom, quero agradecer a sua presença, Ana. Muito obrigado. Posso fazer só mais uma pergunta? Um questionamento da Cibele. Ana, em relação à captação ilegal de clientes, que a gente viu um caso icônico aqui em Jacareí, no serviço público, aliás, um caso que chamou bastante atenção. Eu queria que vocês, você como representante da OAB, pronunciasse o que vocês têm pensado, o que vocês têm discutido em relação a isso. Tudo que chega ao conhecimento da OAB, nós vamos lá e fechamos o local de captação ilegal. Em Jacareí, nós já fechamos 5 situações de captação ilegal de clientela com prejuízo enorme à população de Jacareí. Então, nós sempre alertamos. Procura saber quem são os advogados, de onde são, se tem OAB. Aqui em Jacareí, nós pegamos uma situação de um advogado que ele tinha 7 OABs em estados diferentes. E no documento que a população assinava, não tinha o endereço dele, não tinha... Era um estagiário de engenharia química que fazia o atendimento. Então, totalmente ilegal, né? E nós só conseguimos fechar porque descobrimos fomos lá, nos passamos por usuários, né? Mas eles divulgam, inclusive, mandam cartas, divulgam até na imprensa, estaremos tal dia em tal lugar atendendo. Esse grupo, um grupo que eu fechei aqui foi para São José, nós alertamos, São José fechou também, o colega Rodrigo Canelas, da subseção de São José, conseguiu fechar. Então, o que chega para nós vamos lá em loco e fechamos e não tem para ninguém. Mas há alguns casos especificamente, mas a população tem que denunciar para a nossa comissão de ética, que nós enviamos imediatamente para análise do caso e ver. Não é Jacareí que analisa, nós temos o tribunal, mas eu envio os casos de captação para o tribunal para que seja avaliada a conduta do profissional. Certo? Esses profissionais, no caso de terem o registro da OAB, então tem algum tipo de punição, perde o registro? Ele tem direito à ampla defesa, contraditório, mas lá na frente, se ele for condenado, ele pode perder, sim, inclusive, o registro nos quadros da ordem. Ok. Certo? E como que denuncia? Direto na OAB. Só procurar. Nós temos funcionárias preparadas para isso, com descrição, porque às vezes a parte pensa, eu vou lá é a casa do advogado, não é assim que funciona. Inclusive eu falo para os advogados, porque isso tem os dois lados da moeda, né? Eu falo para os advogados que a comissão de ética, ela não vem para condenar, ela vem para absolver o bom advogado. Então o bom advogado não precisa ter medo das denúncias, de plantão de denúncia, nada disso. Porque o objetivo da comissão de ética é absolver o bom advogado. Mas a parte não pode ser lesada. A sociedade em geral não pode ser lesada. Casos comprovados são enviados para o tribunal e o tribunal toma essa decisão sigilosamente direto com a parte. E pode chegar sim a ser punido e perder o credenciamento. Mas a população pode denunciar direto para a OAB. A OAB faz um trabalho só de recepção e envia. Não fazemos juízo nenhum aqui nas subseções. Vai direto para o tribunal e o tribunal é que avalia, inicia ou não o procedimento, certo? Tem os regionais e tem o tribunal estadual depois. Obrigada pela sua presença aqui, agradeço, Ana, muito esclarecedor, tudo isso que, desde segurança, captação ilegal de clientes, fórum, sim, abordamos bastante coisa aqui, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E o Bom Dia Jacareí vai para um rapidíssimo intervalo, não saia daí, na volta a gente vai receber o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Rafael Júlio, que vai conversar sobre todas essas questões de mobilidade e você, ouvinte, telespectador, também pode mandar a sua pergunta pelo Facebook. Nos vemos daqui a pouco, até lá. Esse aqui é o seu Almeida. O cara é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson.
Você pode chamar a gente de estatística. O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, deve chegar na sua casa até o final de fevereiro pelos Correios. As datas de vencimento para o pagamento à vista variam entre 15 e 18 de março. Esse imposto municipal pode ser pago em até 10 vezes sem juros, desde que o valor exceda a R$ 63,52. Se você optar pelo pagamento à vista, pode receber de 5% a 10% de desconto. Esse desconto de 10% é concedido aos munícipes que, além de pagarem à vista, não possuam dívidas com a Prefeitura. O proprietário de imóvel no município de Jacareí que não receber seu carnê pode emitir a segunda via no site oficial da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br, ou solicitar o envio por e-mail ligando para 3354-1042 ou 3354-1052. Há um lembrete. A falta de pagamento do IPTU acarreta em multa de 5% sobre o valor do imposto, além de 1% ao mês. Os valores são devidamente corrigidos com o passar dos anos e, em último caso, o proprietário pode ter seus bens penhorados e a conta bancária bloqueada. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã,
com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Enedina Alves Marques foi a primeira negra a se formar em engenharia no Brasil. O grande desafio de Enedina foi transpor um espaço prioritariamente masculino e branco, contexto cultural do início do século XX. Para conseguir realizar seu objetivo de estudar, Enedina foi doméstica, depois conseguiu ser normalista e professora, até que em 1945 se graduou em engenharia pela Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira mulher engenheira do Paraná e ficou à frente da construção da usina Capivari Cachoeira, tendo também trabalhado no plano hidrelétrico do estado. A engenheira Enedina Alves Marques foi uma mulher negra brasileira que sonhou e conquistou seu espaço. Dos acidentes com morte são causados por falha humana. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias.
Bom Dia Jacareí já está de volta. Quem está aqui com a gente é o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Rafael Júlio. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, eu agradeço o convite de vocês, estou à disposição nessa manhã aqui. Rafael, a gente já vai direto na veia aqui, vou fazer uma pergunta que toda hora surgem manifestações no plenário da Câmara. Ano passado, no primeiro semestre, o jornal O Vale publicou uma reportagem dizendo que aumentou o número de multas em Jacareí em 72% em relação ao mesmo período do ano de 2016. Esse número é verdade? O que vocês, afinal de contas, para esclarecer isso de uma vez por todas, têm a dizer sobre isso? O que corresponde a essa mudança? Quais são os fatores que elevaram o número de autuações na cidade? Maravilha, excelente pergunta, né? Na verdade é o seguinte, esse 72% é um índice que de fato ocorreu, mas em um polo gerador fiscalizador, que hoje são os agentes de trânsito. Porque no ano passado nós tivemos mais ou menos 82 mil multas, perdão, em 2016 mais ou menos 82 mil multas, em 2017 entre 83 mil multas. O que aconteceu? Devido ao índice de mortes, de mortalidade no trânsito da cidade, Jacareí, nós estávamos como a 4ª cidade no estado de São Paulo em homicídio culposo no trânsito. Então nós entendemos que nós tínhamos que pegar mais forte na fiscalização e entender que os atos inseguros no trânsito que estavam fazendo essas mortes acontecer. Fizemos alguns estudos e identificamos junto ao Movimento Paulista que tinha a fiscalização aleatória. Nós aplicamos a fiscalização aleatória mais ou menos uns 3 a 4 meses na cidade, que foi o que elevou esse índice de aplicação dado pelos agentes de trânsito, que saiu mais ou menos de 11% para 17% de aplicabilidade de multa que eles faziam. Isso, quando eu digo agente, não é só o agente conhecido como o marronzinho, mas sim também o guarda civil, né? São pessoas que atuam os infratores. Mas esse 72% parte desse índice. Mas no total mesmo, não houve esse aumento de de mais de 50% no total. De 82 para 83, um número... Foi no primeiro momento da criação da Secretaria. Vamos dizer que nesses 6 primeiros meses você teve esse crescimento que parecia exponencial e depois isso ficou no mesmo patamar? Exatamente. É claro que nós identificamos que com esse aumento no primeiro semestre de aplicabilidade do infrator, lembrando que a gente aplica a multa em quem comete um erro, uma infração, né, um delito no trânsito. Então, às vezes a gente entende a multa como uma penalidade, mas se a pessoa não fizer nada de errado, ela não vai ser punida por isso. E o que aconteceu? A gente entendeu que, de fato, nesse primeiro semestre, trabalhando dessa forma, a gente conseguiu reduzir no primeiro semestre 50% de mortes no trânsito da cidade. A gente parou com a fiscalização aleatória e, em conjunto com essa fiscalização aleatória, a gente aumentou também a demanda de ações de educação no trânsito. Então, em contrapartida com a penalização para quem comete um delito no trânsito, aumentamos também a pedagogia de dizer, olha, não faça isso, porque se você fizer, você está correndo um risco, colocando a vida de outra pessoa em risco e também cometendo um crime no trânsito. Então, só para deixar claro, se eram 82 mil multas em 2016, 2017, 83 mil multas, isso é um aumento de 1% mais ou menos de aplicação de multas, Exatamente. E não 72% como foi relatado. Na verdade, a gente vende a notícia... O jornal pode vender do jeito que ele quiser e entender. Eu acredito que se a gente ler também toda a reportagem, vai entender que houve esse aumento nesse índice devido à fiscalização aleatória no primeiro semestre. Na totalidade, também é legal a gente ressaltar o seguinte, o crescimento da frota na cidade foi de 4.500 carros. Vamos falar sobre isso. Vamos, legal. Então, na proporção, não houve também não houve um aumento, houve até uma diminuição. Rafael, outra questão que as pessoas perguntaram muito, inclusive aqui no jornal, o pessoal no Facebook comentou e a gente falou aqui, foi a redução da velocidade nessas vias, vamos chamar as vias de acesso à cidade, né? As que saem das rodovias, a Getúlio Vargas, por exemplo, a velocidade agora o limite é 60 km por hora. Teve muita gente que reclamou que não foi bem divulgado e que isso vai acabar gerando mais multa. Eu queria que você explicasse a razão dessa redução de velocidade
E em relação a essa questão de campanhas de divulgação, o que pode ser feito além, no seu entendimento, poderia ser feito algo além do que foi feito? Olha, Elton, é legal a sua pergunta. Eu vim do setor privado e vim do setor de prevenção de acidente, né? E entendendo que Jacareí era uma cidade onde essas vias de entrada, elas não tinham uma padronização de velocidade, e entendendo também o Código de Trânsito, que prevê no artigo 60 e 61 as características das vias e conforme as características, quais são as velocidades que nelas devem ser colocadas, a gente entende que Jacareí, e isso é simples, é só uma questão mesmo de interpretação e via na lei, não tinha via com característica rápida, que indica-se 80 km por hora. Então, se a via ela é uma característica rápida e indica que 80 km por hora, ela pode ser 70 até 61, vamos dizer assim, né? Em contrapartida, também indica-se que a característica da via arterial é até 60 por hora. E vendo essa característica, a Lucas Nogueira Garcês, a Getúlio Vargas, todas essas avenidas que são de entrada da cidade têm essa característica arterial e que no máximo deveriam ser 60 km por hora. Então nós definimos com o parâmetro da lei e análise de engenharia. Em contrapartida, nós fizemos uma comunicação de mais ou menos 1 mês e 15 dias e todas elas, é claro que a gente não podia divulgar isso para não virar, não perder o controle. Mas todas elas só começaram a autuar depois da mudança 45 dias depois. Então nós não avisamos para a pessoa não passar com a velocidade maior, mas todos aqueles que passaram não foram autuados. Então, além da comunicação no site da prefeitura, no Facebook, entre os funcionários distribuindo essa informação, nós também colocamos essa gordura de dias para justamente a gente tirar essa nossa ideia de indústria da multa, de que a gente mudou porque quer recolher mais, e não é isso. É justamente visando principalmente a segurança da via. Rafael, já que você falou do aumento da frota, nos últimos 20 anos a frota de veículos de Jacareí saltou de 50.400 veículos para 134.908 veículos. Isso tudo de 97 a 2017. É um crescimento de 167%. Está um pouquinho acima do que foi a média estadual, que foi de 161%. É uma coisa que está acontecendo em todas as cidades do Vale do Paraíba, o crescimento da frota. Isso reflete em quem anda na Dutra também, que fica parado. O que vocês estão fazendo com base nesses dados? O que a Secretaria de Mobilidade Urbana está planejando em termos de ações concretas para dar conta desse aumento da frota na cidade de Jacareí? Elton, é importante só reforçar que assim, a nossa prioridade é segurança. Hoje, prioridade é segurança. Não pode mais morrer ninguém na cidade de Jacareí e a gente até costuma dizer que o objetivo é zero. Então, a gente talvez nunca vá chegar nesse zero, mas se pensar em alguém da nossa família e morrendo no trânsito, a gente começa a entender que esse objetivo é zero. Então, prioridade é segurança. Segundo, fluidez. Pensando na fluidez, a gente tem feito vários trabalhos de pare e siga, porque com volume excessivo de carro, as ruas não comportam. A cidade não cresceu entendendo essa demanda que iria também vir por consequência. A gente tem feito algumas ações com os nossos agentes de trânsito, com pare e siga, como controle de tráfego, e também existem planejamentos de novas vias na cidade, que é a terceira ponte, que é muito esperada por muito tempo, que com certeza a gente acredita muito que vai sair e tão logo ela vai sair. Algumas vias expressas que vão ajudar o tráfego do trânsito desencadear melhor e a fluidez melhorar. Lembrando também que parece que o carro é o único modal que existe, né? E pensando nisso, nós estamos criando essa nova política, essa nova cultura e dizendo assim, olha, você também pode ir de bicicleta. E para você ir de bicicleta, nós estamos criando o plano cicloviário, que é de fato algo que vai trazer mais segurança para o ciclista. O ciclista de Jacareí tinha uma malha cicloviária de 2 quilômetros. No ano passado a gente passou de 2 para 8. Isso também visando a segurança e a fluidez da cidade. Algumas pessoas não entendem, olha, vocês estão reduzindo o espaço do carro e o carro... Não é reduzindo, é dizendo assim, a bicicleta ela vai sempre passar ali. A gente está separando para ela passar com segurança e motivando com que a pessoa ande de bicicleta, porque ela vai ter mais segurança, vai diminuir o carro da rua.
Então, assim, essas ações são as ações que a gente acredita mudar essa cultura de mobilidade da cidade. Que não é só o carro, não é só com um carro que eu posso atravessar a cidade, mas também eu posso atravessar com a bicicleta, talvez com ônibus, e tentando buscar também essa qualidade de transporte público, que é um desafio para o Brasil inteiro. Rafael, como você está falando de bicicleta, o Denatran definiu as regras para multar os pedestres e ciclistas que não seguirem as leis de trânsito, como, por exemplo, atravessar fora da faixa e praticar esportes na rua. Então, aquela pessoa que está correndo, em vez de correr na calçada, corre no meio da rua. Essas pessoas passarão a ser multadas também. A previsão é de que em abril as prefeituras comecem a fiscalização. Vamos conferir na matéria da Tamires Vick. Já pensou levar uma multa por atravessar fora da faixa de pedestres? Pois é, a previsão é de que no mês de abril, não apenas pedestres, mas ciclistas passem a receber multas quando desrespeitarem as regras de trânsito. Desde 1997, já constava no Código de Trânsito brasileiro multas para quem violasse as regras de trânsito. No entanto, não havia nenhum regulamento de aplicação dessas multas. Agora, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, definiu quais as regras para quem andar fora das áreas permitidas. Serão multados pedestres que ficarem no meio da rua, que atravessarem fora de faixas, passarelas e passagens subterrâneas ou utilizarem as vias sem autorização para festas, práticas esportivas, desfiles ou atividades que prejudiquem o trânsito de alguma forma. Valor da multa, R$ 44,19. No caso de ciclistas, serão multados se andarem de bicicleta em calçadas, se guiarem de forma agressiva, andarem em vias de trânsito rápido sem cruzamento, pedalarem sem as mãos, com transporte de peso incompatível ou na contramão na pista dos carros. Valor da multa, R$ 130,16, com risco de apreensão da bicicleta. Dessa forma, fomos até as ruas saber a opinião dos jacareienses sobre a aplicação das multas e o que pensam sobre a violação das regras de trânsito. Bom, eu acho errado, né? Mas às vezes a pessoa está na correria do dia a dia, né? Acaba atravessando fora da faixa, né? E você acha que precisa, então, dessa lei que vai multar as pessoas que atravessarem fora da faixa e também bicicletas que andarem nos lugares inadequados? Bom, eu não concordo. Eu acho que isso aí é um meio de querer arrecadar um certo imposto, né, do pessoal. Eu não concordo, não. Eu acho que deveria ter outras formas de auxiliar, como, né, prevenção, orientação, né, do cidadão. Mas eu não concordo com... Porque o povo já está sobrecarregado, né, com taxas, com impostos. Quanto menos taxa tiver, né, melhor para o cidadão. Ainda vai, muita gente vai ser multada, mas é muito bom educar, né, o povo, porque também outras coisas também aqui em Jacareí precisava muito melhorar, né, o trânsito também, inclusive bicicleta, né, na calçada. Eu mesmo semana passada eu fui machucada aqui com o guidão de uma bicicleta. Até porque muita gente não vai ter condição de pagar, né, vai ficar em débito, né, com essa cobrança, né. Super errado atravessar fora da faixa. Totalmente errado, errado mesmo. Ainda mais por ser enfermeira, pegar tanto acidentado. Eu trabalho lá em São Paulo, eu trabalho na Vila Mariana, na Unifesp de lá. Várias vezes a gente pegou paciente atropelado quase que na porta do hospital, porque estava fora da faixa. Você acha que é necessário, então, ter essas multas? Com certeza, sabe por quê? Quando se mexe no bolso das pessoas, todo mundo fica alerta. Enquanto não mexe, fica tudo assim... Bem Brasil, né? Tudo pizza, não pode. Tem que ter ordem. Você só tem progresso se você tiver ordem. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que ainda não sabe como acontecerá a aplicação das multas na cidade. Muito bem, aí agora eu quero... Essa vai ser uma situação bem difícil para vocês. O sujeito pedalando sem uma das mãos, multa. Aí eu paro, seu RG, por favor, ciclista. E aí ele não está portando um RG. Como é que vai funcionar? Isso vem do Denatran. Quer dizer, nós aqui na cidade vamos ter que nos adaptar a essa legislação. Como é que vocês estão pensando isso? E qual que vai ser a efetividade dessa lei na prática mesmo, no dia a dia? Elton, fiscalizar essa lei que de fato está vindo, né, desse órgão de trânsito, para nós ainda é uma incógnita, porque não existe uma forma de controlar isso.
visando essa situação, que a gente já sabe que existe, essa questão dessa falta de cultura de o ciclista descer da bicicleta para atravessar na faixa de pedestre, muitas vezes, ou o ciclista andando na contramão, ou o pedestre que aproveita que fechou o semáforo lá na frente, ele atravessa aqui, mas ele não olha, que vem um ciclista na contramão e atropela ele. Enfim, visando isso, que a gente procura aumentar as nossas ações de educação no trânsito. Hoje, para Jacareí, e eu imagino que eu falo isso talvez com propriedade, para o Brasil é uma ideia interessante, mas a gente espera deles a metodologia de fiscalização, porque simplesmente chegar para alguém que está atravessando na rua e dizer você cometeu uma infração de trânsito, me dá seu RG que eu vou te multar, parece até engraçado uma situação dessa. Mas sabendo que efetivamente essa fiscalização não vai acontecer assim tão agora, a gente tem intensificado cada vez mais as ações de educação, faixa cidadã, fazendo blitz educativa com o ciclista, tentando mostrar para ele como ele tem que andar de bicicleta, que é importante ele usar os equipamentos, os EPIs, que são os equipamentos de proteção. Ele pode dizer então que essa legislação ela acaba sendo muito mais uma diretriz para a gente pensar um futuro de convivência no trânsito, do ponto de vista da educação e da consciência, do que de fato uma medida que vai punir e vai multar? Com certeza, eu acho que vai ser difícil alguém abraçar a ideia de penalizar alguém fazendo um ato dessa forma, uma bicicleta, um pedestre. Mas nos motiva a entender que existe esse problema e que a gente pode sanar ele com mudança de cultura. Não com penalização, mas com mudança de cultura. Quero mostrar uma outra situação para você também, Rafael, uma imagem da internet que enviaram aqui pra gente, que é a dos ciclistas que pedalam ali em cima da ponte. Volta aí pra gente, olha lá, ó. Você está vendo, isso é uma questão constante, isso era no horário do almoço. No final da tarde você tem esse ciclista disputando o espaço com o pedestre. E você vê que ali no meio-fio também não tem muito espaço para uma bicicleta trafegar. É uma região, né, Ponte do São João, muita gente nessa região da cidade se locomove de bicicleta. Não é um cara que passeia de bicicleta no final da tarde, você viu ali o senhor passando, carregando sacola. Até a gente brinca, é o pessoal lá do Mercadão que vai de bicicleta e volta com a sua barra forte. Como é que a gente trabalha essa situação? E é um ponto de ligação importante da cidade. A bicicleta tem que passar por ali. Tem. Nós já fizemos algumas blitz ali educativa com os agentes de trânsito nas extremidades das pontes. Quando vinha alguém de bicicleta explicando, olha, quando for atravessar a ponte é necessário que você desça da bicicleta, empurre nesse trajeto. Na verdade, a legislação já indica que na calçada é proibido andar de bicicleta. Caso, né, seja uma via compartilhada com pedestre. Não tem nem como a gente compartilhar a calçada da ponte com pedestre. É uma calçada, inclusive, muito estreita. Exatamente. Então, assim, a consciência e essas ações de educação que a gente vem buscando até ali na ponte, se eu não me engano, para o mês de março tem uma ação já agendada de blitz educativa na ponte para ciclista. Então, a gente tenta buscar e explicar, ensinar. Já tem alguns estudos de engenharia para poder sanar esse problema mesmo, que é possivelmente um binário da ponte. Se a gente conseguir fazer esse estudo e entender que esse binário da ponte é possível, com certeza sobra um espaço para se fazer uma ciclofaixa na ponte, então a gente já começa a melhorar esse fluxo. Binário seria o quê, Rafael? O binário seria uma ponte vai sentido bairro e outra ponte vem sentido cidade. Mas para que isso aconteça, precisa fazer um estudo de engenharia muito apurado, com cálculo, com filmagem de satélite, identificação de frota que passa por dia, por hora, por horário, e também, em contrapartida, com a vinda da terceira ponte, isso também vai facilitar mais esse estudo. Então, se possível fazer o binário, com consequência nós já resolvemos esse problema, porque sobra um espaço, e a gente consegue colocar o ciclista no lugar dele certinho. Enquanto isso, a gente vai tentando educar o jacareense a descer da bicicleta para andar na calçada. Rafael, a gente está falando de fiscalização, mas vocês, enquanto mobilidade urbana, vocês também são fiscalizados. Se não me engano, teve mais de um caso em que foi visto carros dos agentes de trânsito estacionados em lugares proibidos, e isso causou na internet. Eu queria saber qual... o secretário disse que ia apurar essa situação, tal. A gente ouviu pelas mídias sociais dizendo que esses casos iam ser apurados, e agora eu quero ouvir a resposta de vocês em relação à apuração desses casos. Maravilha. É importante dizer também que a legislação
dá essa abertura para a viatura em ocorrência. Então, a viatura ela tem a condição de parar devido à ocorrência. Porém, o que acontece? Até o que gerou bastante polêmica no ano passado, né? A gente vê uma foto, mas não vê todo o filme, né? Todo o vídeo, tudo o que aconteceu para que aquilo de fato ocorresse. Especificamente desse caso que foi, né, a nível nacional, que a gente sabe na cidade, nossos agentes de trânsito estavam em continuidade de uma ocorrência por uma agressão que um agente sofreu por uma fiscalização, e com um dos agentes parou num local de carga e descarga, deixou o pisca-alerta ligado, porque eles iam entrar, fazer o boletim de ocorrência, sair para poder continuarem fazendo o trabalho deles. Em torno de 10 a 15 minutos, um dos agentes saíram para poder, foi um embarque e desembarque, fazer a introdução e sair com a viatura, arria a bateria da viatura. O que a gente vai fazer? A viatura, ela é alugada, né? Não é nossa. Para isso, tem que chamar a empresa que faz o socorro. A empresa demora 1 hora, 2 horas para chegar. O que a gente fez? Não tinha como ficar com o giroflex ligado, não tinha como ficar com o pisca-alerta ligado. Os agentes de trânsito fecharam a viatura, acionaram e, com consequência, deixaram a viatura ali por força maior. Todos os nossos agentes de trânsito, eles têm a consciência de onde parar, como parar, e eles são eles que acabam nos ensinando isso, né? Então, às vezes a gente vê uma situação, mas a gente, assim, eu saio em defesa deles por uma situação. Por exemplo, quando nós vemos um carro da Polícia Militar em cima de uma calçada, nós tiramos foto e postamos no Facebook dizendo, olha, a polícia está em cima da calçada. Não, a polícia ninguém mexe. Então, assim, da mesma forma, a lei serve para todos, ninguém está acima da lei. Os nossos agentes de trânsito, nesse caso específico, ocorreu um problema... Uma sucessão de infelicidades. Que até explicar isso, explodiu e realmente... mas depois disso ter ocorrido, nós sentamos juntos, levantamos tudo que poderia ter evitado, entendemos que, claro, existiam várias possibilidades, mas assim, vivendo e aprendendo, né? E nessa condição, a gente é ciente de onde a gente pode parar e como a gente pode parar. Lembrando que a legislação permite algumas aberturas em caso de ocorrência e que, nesse caso, de fato, estavam em continuidade de uma ocorrência. Rafael, vou chamar a repórter Tamires Vick, ela está lá na Santa Casa de Jacareí, na cerimônia de comemoração do aniversário da Santa Casa. Ela tem algumas informações para a gente. Tamires? Olá, Elton. Olá a todos. E nós, como o Elton disse, nós estamos aqui na Santa Casa de Jacareí. Acabou de terminar a missa em ação de graças pelos 168 anos da nossa Santa Casa. E aqui eu estou com a Maria Luísa, ela que faz parte da Irmandade da Santa Casa, que foram o grupo de fundadores, né, que ajudaram a fundar a Santa Casa. E agora ela vai esclarecer para a gente algumas dúvidas em relação ao atendimento da Santa Casa. Desde o dia 6 de janeiro, a Santa Casa não faz mais o pronto atendimento que passou lá para o UPA Dr. Telmo. Não é isso mesmo, Luiz? Explica mais para a gente. O pronto atendimento foi transferido para a UPA Dr. Telmo, mas aqui continua o pronto-socorro municipal, as cirurgias, as internações, permanecem todas aqui referentes ao SUS. Ok, então, por exemplo, se algum paciente quiser fazer alguma consulta, agendar alguma coisa, não vem mais aqui na Santa Casa, né? Não, o agendamento já é outro tipo de serviço, mas o pronto atendimento, ele se sentiu mal, mas tem condições de ir até a UPA, ele vai por conta, senão ele vai ter que solicitar o SAMU ou a própria Corpo de Bombeiros. Ok, e o pessoal que vem para cá, então, só através do SAMU, do Corpo de Bombeiros? Isso mesmo, só através desses serviços é que eles chegam aqui, que já são casos mais graves. Ok, muito obrigada, viu? Obrigada a você. É isso mesmo, pessoal. Então, lá no UPA Dr. Telmo fica o atendimento do pessoal, de todas as pessoas. Então, são as crianças e os adultos. Pronto atendimento agora é só lá no UPA Dr. Telmo e aqui na Santa Casa, exclusivamente, só o pronto-socorro. Voltamos ao estúdio. Tá, Jair, muito obrigado, Tamires. Importante reforçar essas informações. Eu vou voltar aqui com o Rafael. O Rafael tem muitas perguntas aqui.
Bom, a Elisângela Vick, ela está falando da questão lá da fiscalização dos ciclistas. Ela fala, eu posso me recusar a dar o número do meu RG para o agente. O João Paulo Machado, ele pergunta se a terceira ponte ela já vai nascer com ciclofaixa, qual vai ser a largura dela, ou se ela já vai nascer num formato ultrapassado. O André, o ex, está dizendo aqui, bom dia. A Lisa André Martinez está fazendo algumas perguntas aqui. Ela está perguntando em relação a providências no trânsito lá na região da padaria Atalaia 2, que os motoristas param dos dois lados. E ela fala Avenida Siqueira Campos com a Rua Castro Alves, os motoristas param dos dois lados, ocasionando estresse e acidentes. Vamos tentar passar, o nosso tempo já estourou. E aí aproveito e já pergunto para vocês aí, para a assessoria, se você pode, ou alguém da secretaria, retornar aqui na quinta-feira que vem, porque a gente tem muitas outras questões para conversar sobre esse tema também. Claro, Elton. Se eu não vier, com certeza o Edinho, nosso secretário, vem. Eu vim representá-lo, né? Porque de fato hoje ele já tinha uma agenda, mas se eu não vier, com certeza ele está aqui. A primeira pergunta foi sobre recusar entregar o documento. O número da RG. Como é o nome da moça? Elisângela. Elisângela, aqui em Jacareí, então, eu já te falo que você não vão pedir o seu documento, porque nós não temos métodos para fiscalizar ainda. Então, você não vai... O que possivelmente você vai ser abordado e dizer, olha, você não está legal, vai ser faça o certo. Faça o certo. A segunda pergunta foi sobre a ponte. Isso, como vai ser essa terceira ponte? A terceira ponte, perdão. A terceira ponte, com certeza, ela já vai sair pensando em toda a situação do crescimento da frota da cidade e dessa nova cultura de mobilidade urbana. Então, a ideia é fazer... o plano cicloviário também contempla a região da terceira ponte, que é uma região industrial e que a gente entende que tem muito acesso de bicicleta. Então, ela já vem com ciclofaixa, também, né? Ou uma ciclofaixa ou uma ciclovia realmente na ponte. Tá, e em relação ao trânsito lá na padaria Atalaia 2, Siqueira Campos, com a Rua Castro Alves, que os motoristas param dos dois lados, dificultando o acesso ali na rua. Tá, legal. Eu vou pegar essa informação, já vou levar para a nossa gerência de fiscalização, para poder colocar no cronograma de atividades dos nossos agentes essa região aí. E, Rafael, a Cris Fidelis pergunta se você tem informações sobre os painéis eletrônicos dos pontos de ônibus do centro que não estavam funcionando até ontem. Não, isso eu não estava sabendo, mas chegando na secretaria, se você puder me dar o contato dela, chegando na secretaria eu já vejo com o nosso diretor de transporte, se ele tem essa informação, por que não está funcionando, e dou a resposta para ela, porque a gente não estava sabendo disso não. Pelo menos eu não estava sabendo, pode ter chego no nosso diretor de transporte, ele já ter resolvido, mas eu dou o retorno para ela. Tá, joia. Eu acho que é isso, é um monte de questões. Muito obrigado pela tua presença, Rafael. Fica aí o convite, então vamos ver com a assessoria, se na próxima quinta-feira que a população possa participar, já fica aí avisado, a gente vai informando se é possível que um representante da secretaria retorne aqui com a gente. Obrigado, Elton. Obrigado a todos aqui do estúdio. Bom trabalho e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Rafael. Então, qualquer dúvida que a população tiver, procura na ouvidoria, o telefone da ouvidoria. Isso. No por favor, 0800. isso, por favor. Entre em contato, sugestão, reclamação, no telefone do Atende Bem, que é o 0800 16 30 10. Também podendo ir no Atende Bem, né? Fisicamente, a pessoa vai lá e abre a sua solicitação. E também tem o telefone da ouvidoria, que eu não me recordo agora, mas se ligar no 0800, com certeza alguém pode passar. Também, se as pessoas quiserem, tem o e-mail da secretaria. O e-mail da secretaria sai no boletim oficial, que é Secretaria de Mobilidade Urbana, @jacareí.sp.gov.br. E todos esses canais a gente recebe, todos os pedidos a gente recebe, copila, planilha e vai um por um fazer análise. Nenhum passa despercebido. Reclamações e sugestões. Joia. Okay. Então, se você, telespectador, não deu tempo de fazer a sua pergunta pelo Facebook, faça por esses canais aqui que o Rafael acabou de falar. O nosso Bom Dia Jacareí vai ficando por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e às 11 horas da noite nos canais 12 da NET e 61.4 da TV aberta. E para você rever nossos programas, inclusive esse programa de hoje, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta nossas fanpages, fanpage da Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí e a fanpage da Câmara Municipal, facebook.com/Câmara de Jacareí.
E hoje, às 8 da noite, você fica com o compacto do desfile das escolas de samba de Jacareí, as 5 escolas que estiveram na Avenida Davi Monteiro Lino, no nosso carnaval. O programa já está em nossa grade de programação em diferentes horários, mas você pode conferi-lo hoje às 8 da noite, no horário do programa Nosso Som, e também no sábado e domingo, um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito obrigado vocês, amantes da televisão pública jacareense, pela sua audiência.